Muito bem, estamos de volta e está chegando a hora do Claramente. E as pessoas que não expressam adequadamente a raiva são manipuladoras, vingativas, parecem até amáveis, mas agem com ironia e sarcasmo muitas vezes. Como é que a gente lida com elas? Esse é o assunto do Claramente de hoje com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Olá, muito bom ter sua presença aqui de novo no Claramente com a gente. E eu queria falar um assunto interessante para você hoje. É normal ter sentimentos de medo, culpa, vergonha, ansiedade, tristeza, raiva, quando as circunstâncias os favorecem. Mas existem pessoas que reprimem demais seus sentimentos por várias razões. Reprimir é não perceber o sentimento que está ali na mente da pessoa que reprime. E suprimir é segurar o sentimento que você sabe que você está sentindo. Vamos ver hoje então o que significa uma pessoa passivo-agressiva que tem que ver muito com raiva contida. Ter sentimentos de raiva não é o problema. O problema é se a raiva tem em você. A raiva nos ajuda a preparar para lutar ou para fugir. Uma psiquiatra da Universidade de Harvard, a doutora Lee Valand, ela disse que saúde mental é você ter as emoções sem deixar que elas nos tenham você. Na verdade, a Bíblia já falava disso quando, por exemplo, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, está escrito assim: irai-vos e não pequeis. Em outras palavras, tenha raiva, mas não deixe que ela leve você a pecar. Pecar é fazer alguma coisa ruim para você e para o outro. Pecado é tudo aquilo que faz de você infeliz. Por isso que Deus odeia o pecado. Alguns adultos não sabem expressar devidamente a raiva. Um dos motivos é que quando uma criança é criada numa família onde ela não pode expressar a raiva, quando não é compreendida por ter raiva justa e onde os pais lidam com a raiva do filho como se fosse sem importância, essa criança pode crescer com uma culpa por ter raiva, pode desenvolver uma tendência ao bloqueio desse sentimento quando seria adequado expressá-lo e trazer isso para a vida adulta e pode então crescer com a ideia de que ter raiva é ruim, é errado e que ela será uma pessoa má se tiver raiva. Daí, quando for adulta, não sabendo viver adequadamente a raiva, ela vai sempre reprimir e é possível que sofra abusos, perca oportunidades, porque não sabe colocar limites firmes, não sabe se defender. Quando uma pessoa reprime inadequadamente a raiva, essa emoção não desaparece, ela permanece no inconsciente. A raiva é uma energia forte que poderá produzir doenças psicossomáticas, que são as que surgem no corpo produzidas ou agravadas por emoções em conflito. A pessoa que reprime muito e com frequência a raiva poderá ficar surpreso um dia em que vai explodir. Ela mesma ficará surpresa com ela porque ela explodiu, coisa que raríssimas vezes ela se permitia viver. O portador de personalidade passivo-agressivo é exigente, manipulador, dependente dos outros, tem insegurança pessoal, é irresponsável. A atitude passivo-agressiva é um modo disfarçado de hostilidade. Exemplo: vamos supor que você tem uma raiva reprimida contra seu cônjuge e foi incumbido de trazer a sobremesa do almoço para sua casa quando vai ter convidados ali. Poucos minutos antes da hora do almoço ser servido, você sai correndo para ir comprar a sobremesa lá na padaria e quando todos já estão prontos para comer. Isso pode ser uma forma disfarçada, esse esquecimento, de ferir o seu cônjuge. Indivíduos passivo-agressivos tendem a ser pessimistas, sempre desculpando seu comportamento errado. Raramente se sentem culpados do que fazem, são incongruentes, ou seja, mostram uma discordância entre o que fazem e o que falam. Por isso, convivendo com alguém passivo-agressivo, existe uma sensação de impotência, porque como lidar com uma pessoa tão inconstante, não é? Um exemplo de comportamento passivo-agressivo pode ser o de uma esposa que diz nervosamente que não ama mais o marido num certo momento e poucas horas depois diz que não pode viver sem ele. Ela pode estar com muita raiva reprimida. Os passivo-agressivos não sabem expressar a zanga de forma equilibrada.
Tentam ser educados, amáveis, mas no fundo são vingativos, invejosos. Exemplo, vamos supor que você tinha combinado com seu noivo de ir a um museu. 2 horas antes do horário marcado, você não quer mais ir e telefona cancelando o passeio. Ele fica frustrado e pergunta a razão do cancelamento. Você, sendo passiva-agressiva, não dá explicação e diz que vai dormir. Usa o silêncio como manifestação da raiva contida, não devidamente expressa antes com ele. Frases usadas por pessoas passivo-agressivas podem ser: ela diz assim, eu não estou com raiva, na verdade está explodindo por dentro. Ou diz assim, tudo bem, tanto faz, mas está emburrada, o que mostra que ficou com raiva. A pessoa pode dizer assim, eu já vou fazer, e adia deixando você irritado. Ela diz também, outro exemplo, eu não sabia o que você queria agora. O passivo-agressivo adia porque não quer fazer aquela tarefa ou adia para ferir a pessoa. Outro exemplo, a pessoa diz assim, você agiu muito bem para alguém com seu nível de educação. Nesse exemplo, você percebe, ela está camuflando agressividade. Outro exemplo, a pessoa diz assim, eu só estava brincando, por que você ficou tão nervoso assim? Essa frase pode ter uma conotação de sarcasmo. Nesse caso, o passivo-agressivo encheu a paciência do outro. Se você se identifica com o perfil passivo-agressivo e quer mudar, algumas dicas são: primeiro, treine expressar o que você sente. Isso significa fazer um esforço para se tornar assertivo, dizer o que sente e pensa de uma forma equilibrada. A raiva pode ajudá-lo dando um empurrão para você dizer o que precisa ser dito. É um treino para quem não tem essa habilidade, mas você pode aprender. O segundo passo é o passivo-agressivo tende a adiar confrontações necessárias. Portanto, não fuja do conflito. Se prepare para ele pensando no que realmente quer dizer e na hora certa diga o que você quer dizer de uma forma firme, mas não agressiva, mas diga. Terceiro passo, encare a situação difícil e ameaçadora como uma oportunidade para treinar a expressão da raiva de forma autoprotetora, honesta e necessária. É mais ou menos como um atleta que olha para a barra lá na frente, que ele precisa pular, né, saltar, e ele pensa assim, eu vou conseguir. Um quarto passo é você procure identificar a raiva nas situações da vida. Pergunte-se nos momentos que você sabe que é normal ter raiva, pergunte o seguinte, o que eu estou sentindo agora? Será que eu estou com raiva dessa situação? Procure ter consciência disso. Se você lida com pessoas passivo-agressivas, o que você vai fazer, né? Primeiro, você já sabe como a pessoa é, portanto, não se deixe abalar com o que você já sabe que vai acontecer no comportamento dela. Ela vai repetir os mesmos erros. Então, seja otimista, não caia na armadilha da negatividade que ela pode trazer na conversa. Você pode, por exemplo, mudar de assunto para evitar o conflito que ela quer levantar. Em segundo lugar, como passivo-agressivo é alguém geralmente pessimista, sem flexibilidade, gosta de criar intrigas, na hora de decidir falar o que pensa e sente, fica em cima do muro, atrasa com frequência os compromissos, você tem o direito de exigir dela uma decisão clara. Pode até dar um prazo, não muito longo, para ela dar a resposta final, mas ela tem que dar. Se não der, ela perderá algo, pode ser o emprego, a participação em alguma atividade e outras coisas. Em terceiro lugar, pense que se o passivo-agressivo usa o silêncio para manifestar a raiva contra você, que ele não sabe expressar adequadamente, ou se usa a teimosia, a ironia, faz papel de vítima ou comentários sarcásticos, pense no que será melhor naquele momento. Será que é confrontá-lo para ele ter uma postura educada, honesta, clara, objetiva? Ou será melhor você se desligar também com educação, mas sair da situação que pode ser sem solução, porque esse indivíduo passivo-agressivo pode não querer resolver o problema e sim criar mais confusão. É isso. Eu quero ficar por aqui hoje, espero você. No próximo, claramente, paz, luz, tenha raiva, mas não deixe que a raiva tenha você. É isso aí. Obrigada, doutor César. E se você quiser rever mais assuntos do Claramente, é só acessar a playlist no nosso canal do YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. E no próximo bloco tem receita estrogonofe cremoso de cogumelo com fettuccine.
Receita maravilhosa e toda saudável para você daqui a pouquinho.